Ricardo Brenan era sempre o grande industrial de Pernambuco, né? Eu era muito jovem, na época era estagiário, me deparei com um monstro da sabedoria. Tinha a fama de Midas. Em tudo onde botava a mão, se transformava em ouro. Parecia um trovão. Bora fazer, bora tal e tal. Uma locomotiva sem freio que sabia exatamente onde queria chegar. Você é Magali? Sou o senhor Ricardo Brenan. Prazer, doutor Ricardo. Um homem obstinado, obcecado naquilo que fazia. Ele ia para dentro da fábrica para projetar, fazer, criar e construir. Um empresário operário, né? Todo vestido de branco, como ele se vestia, aquela calça de linho branco, aquela camisa de manga comprida, uma caneta vermelha no bolso. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Ele gostava muito de trabalhar após o horário dos pedidos. Ele saía com um monte de plantas e voltava com essas plantas redesenhadas, com solução encontrada. Não gosto de muita conversa, não. Gosto de trabalho. Um homem que não deixa que as pessoas decidam por ele, ele mesmo faz, ele desenha, ele pega na ferramenta. Não é que eu preciso inventar, não, cara. A gente só precisa copiar e melhorar. Para ele não tinha gerente nem candango, não. Para ele tudo era igual. O lado humano dele é uma coisa impressionante, que não tem limite. Ele não esquece que é um ser humano. Jamais esse nome Brenan subiu para a cabeça. O maior operário que teve nessa obra do castelo foi ele. Eu não imaginava que um industrial fosse tão sensível para a arte. Tudo isso aqui tem o dedo de Dr. Ricardo, tem a mão do Dr. Ricardo. O traço característico dele. A chaminé não era puramente reta, ela tinha curvas. Porque a chaminé para ele não é uma chaminé reta. Ele se inspira na chaminé numa perna de moça, numa perna feminina. Ele era na realidade um designer. Ele era na realidade um arquiteto. Ele tinha o belo acima de todas as coisas. Dr. Ricardo é o homem das obras impossíveis. E ele torna possível.
Oi. Oi. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui neste dia reunidos nesta bela capela de Nossa Senhora das Graças para juntos celebrarmos a vida. Em primeiro lugar, a vida do Cristo ressuscitado, Ele que venceu a morte, a dor, o sofrimento e ressuscitado nos deu o dom da fé, o dom da vida junto de Deus. Depois também celebramos hoje e rendemos graças a Deus pela vida de Dr. Ricardo Brenan.
esta vida que foi um dom aos irmãos, um dom às pessoas. Um homem que todos conhecemos e sabemos, dedicado ao crescimento, ao desenvolvimento das pessoas e que, com tudo que realizou, promoveu tanto a vida de tantos funcionários, de tantas pessoas, tantas famílias, né? E que hoje foi para junto de Deus, Deus o chamou e com certeza Nossa Senhora das Graças o acolhe com os braços abertos e com muito carinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos preparando-nos para a palavra que vamos ouvir, a Eucaristia que vamos celebrar, reconhecer os nossos pecados, a nossa infidelidade e pedir a Deus que, em sua infinita misericórdia, nos conceda o seu perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Cada um agora que nos acompanha, coloque diante de Deus com muita fé a sua intenção particular para esta Santa Missa. Pedimos de forma muito especial pelo descanso eterno de Dr. Ricardo, mas também pelo consolo, conforto de Dona Graça, dos seus filhos, netos, bisnetos, parentes e amigos. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Com atenção, vamos acompanhar neste momento a palavra de Deus que nos será anunciada. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus,
junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram tudo o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Meus prezados amigos, nós escolhemos hoje, eu digo, Deus escolheu hoje estes textos sagrados para que nós pudéssemos justamente vivenciar esta realidade pascal. Nós estamos celebrando o 3º domingo da Páscoa e as 3 leituras nos apresentam justamente
este caminho apontado pelo Senhor. A primeira leitura foi tirada dos Atos dos Apóstolos. E Lucas não tem interesse nenhum em mostrar a situação geográfica, quando ele diz, olha, Emaús ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Não tem interesse, meus amigos, em simplesmente fazer uma reportagem jornalística. Muito mais, a preocupação de Lucas é mostrar o querigma. No dia de Pentecostes, na festa chamada, na famosa festa de Slavenk, em que as pessoas iam apresentar em Jerusalém os primeiros frutos da terra, Pedro se aproveita, no bom sentido da palavra, para fazer uma pregação e dizer, olha, o Cristo que vós mataste, pois bem, este ressuscitou, e agora nós devemos perfeitamente ter a consciência, a morte não o dominou. Não foi possível que a morte o dominasse, porque ele era já vitorioso e destruiu a morte. Primeira coisa. Então guardemos como mensagem principal esta Cristo vence a morte. Portanto, meus amigos, nada, absolutamente nada, pode ser maior do que a vitória em Deus. Segunda leitura da carta de São Pedro. Pedro escreve para as comunidades, as chamadas 5 províncias da Ásia Menor. E o que é que acontece? Pedro vai tranquilamente dizer, olha, é necessário o testemunho e a esperança. Primeiro, o testemunho. Dar o testemunho de quem? O testemunho de que todos nós fomos resgatados em Deus. E a esperança, meus amigos, de dias difíceis, nós devemos também ser firmes. Por que eu estou falando de dias difíceis? Porque Pedro escreve para aquelas comunidades que eram perseguidas no período de Domiciano. E Paulo insiste, olha, dê testemunho, tenham coragem, não desanimem, mesmo diante das perseguições, nós temos que continuar sendo de esperança. Viu o Evangelho que reúne perfeitamente estas duas realidades. A realidade, meus amigos, dos discípulos entristecidos, pensando no fracasso. Olha, Cristo morreu na cruz e agora como ficaremos nós? E pensavam eles que aquela realidade da morte ficaria, Jesus ficaria no túmulo. Eles não tinham a consciência plena da ressurreição. O que é que acontece? Jesus, sincero, chega no meio deles e diz, olha, o que é que vocês estão conversando aí? Ah, nós estamos falando sobre o Cristo, você não sabe de nada. E Jesus então pede que eles contem. Jesus sabia de tudo, é claro, né, minha gente? Agora eles começam justamente a falar, não no sentido da ressurreição, mas olha, Cristo morreu, foi um homem forte em palavras e agora estamos sozinhos. E Jesus diz, como sois lentos para entender. Como sois lentos para entender aquilo que devias entender. E Jesus começa justamente a falar a partir das Escrituras. E diz, olha, aqui está, a catequese foi dada. Por que não aprenderam sobre a ressurreição? Mas já era tarde, meus amigos, era final de tarde. E agora os apóstolos pedem, permanece conosco. Lucas, de propósito, diz que não diz o nome de um dos apóstolos, para que nós nos situemos nesta realidade de Emaús. Aliás, Lucas é o único evangelista que apresenta esta narração. Os discípulos percebem que ali está Jesus nos gestos, no partir o pão, e retornam para anunciar, realmente Jesus está vivo. Meus amigos, diante desta realidade de hoje, destes textos, o que é que nós esperamos? Nós estamos celebrando a missa hoje e recordando uma pessoa que foi muito próxima a nós. Nós estamos recordando uma pessoa que não fazia barreiras para se aproximar dele. Eu poderia aqui agora recordar Dr. Ricardo Brenan de duas maneiras, como aquele homem empreendedor, corajoso, mesmo nos momentos mais difíceis, quando o país estava vivendo em grandes dificuldades, ele sabia ver longe como empreendedor. Por isso, tudo aquilo que ele construiu, não é? Ele construiu
com perseverança e com esperança. Mas eu não queria hoje falar de Dr. Ricardo Brenan como empresário, não. Eu queria falar de Dr. Ricardo Brenan como uma pessoa humana. E aqui permitam-me dizer uma coisa e partilhar uma coisa convosco. Neste momento em que nós estamos nessa pandemia, meus amigos, que até qualquer sinal de espirro nós já ficamos assustados, né? Eu me recordo quando eu estava ali perto do altar, essa chama das velas, não é, incomoda um pouquinho, e eu começo a espirrar, e com medo de espirrar ali, para que ninguém, Maria, pensasse coisa diferente, e que tinha uma certa alergia a essa realidade. Mas pensava, todos nós estamos assustados, estamos com medo. Mas os discípulos também estavam com medo. Quando os discípulos perceberam que ali estava Jesus, eles ficaram com medo e ao mesmo tempo felizes. E quando eu vinha hoje fazendo aquele caminho lá da portaria, passando pelas Palmeiras Imperiais, me veio tão forte a lembrança do Dr. Ricardo quando aqui vinha e podia encontrá-lo aqui, neste segundo banco, e a sua saudação. Depois, quantas pessoas, meus amigos, nas redes sociais não deram testemunho da humanidade de Dr. Ricardo? Não alvorava para si a grandeza do seu empreendedorismo, mas era um homem humilde, era um homem que buscava estar próximo dos seus operários, eu diria até dos operários amigos. Não é quanta preocupação e quanta defesa ele não fez dos seus operários amigos. Quanta mensagem e quanta preocupação em ajudar as pessoas ele não teve. Nos recordamos da creche, meus amigos, aqui, que é uma obra social admirável e coordenada, animada por Dona Graça. Né? Os filhos, a formação para os filhos. Depois, esta preocupação em aproximar-se das pessoas, não é em falar com um, falar com outro. Quantas pessoas não foram aqui validas pelo Dr. Ricardo e pela sua generosidade? Quantas casas não foram doadas aqui na várzea para os seus funcionários? Quantas vezes ele não fez questão, mesmo na idade que estava, de descer para falar com um, falar com outro, de perguntar, de ouvir, de dar bronca também. Isso é importante, isso faz parte da vida humana da pessoa. Por isso hoje eu estou aqui, não é, em nome, é claro, do nosso querido pároco, Padre Fred, que preside esta celebração, em nome de todos vocês que estão aqui, vocês que nos acompanham, não é, pelas redes sociais, os que não puderam estar aqui, as 3 pessoas que estão aqui hoje, não é, também tomando parte nessa Santa Missa. Eu queria muito agradecer, sobretudo, a história que o Dr. Ricardo Brenan escreveu, que foi uma história de humanidade. Agradecer, sobretudo, pelo empreendedorismo que fez com que tantas pessoas pudessem ter um trabalho digno. Agradecer pela sua capacidade de comunicação. Agradecer também porque Dr. Ricardo não foi um homem que buscou estar nas mídias. Ele não tinha esta preocupação de ter que estar nas mídias. Ele queria ser ele. Ele queria ser esse autêntico que sempre foi. Essa pessoa que sempre buscou ser ele mesmo. Por isso hoje, meus amigos, mais do que entristecidos, que todos nós estamos, cá estamos todos entristecidos, mas ao mesmo tempo queremos agradecer por tudo aquilo que ele fez por tantas pessoas, agradecer pelo patrimônio cultural que o nosso estado de Pernambuco recebeu, agradecer pela sua coragem em não acumular simplesmente para si, mas pensar nos outros, estava a serviço dos outros. Quantas pessoas, meus amigos, nós nem podemos contabilizar, foram ajudadas por ele. A nossa diocese, a Fazenda da Esperança, a nossa paróquia e tantas outras instituições que foram ajudadas por ele, porque ele não era um homem egoísta,
porque ele não era um homem que tinha uma expressão muito nossa, muito pernambucana, não tinha o queixo para cima. Pelo contrário, ele se preocupava com as pessoas. Então tudo isto hoje, repito, neste clima de tristeza, mas ao mesmo tempo de agradecimento. Obrigado, Dr. Ricardo Brenan, pelo que o Senhor foi em nossas vidas. Obrigado pelo patrimônio cultural que deixou para Pernambuco. Obrigado simplesmente porque o Senhor se preocupou com a gente, porque o Senhor se preocupou com as pessoas. Obrigado também a toda a família Brenan por tudo aquilo que apoiou. Sem dúvida, para se chegar a uma realidade dessa, além dele, vocês, família Brenan, colaboraram. Vocês estiveram presentes, vocês deram sugestões, vocês às vezes brigaram com ele. Isso foi tudo importante. Muito obrigado mesmo. Eu me sinto particularmente emocionadíssimo nesta noite de hoje, mas essa emoção se mistura com a saudade de chegar nesta igreja e não poder mais vê-lo, né, fisicamente, mas de saber que nós temos alguém no céu que vai, sem dúvida alguma, continuar olhando por cada um de nós. E eu queria aqui, através das redes sociais, e eu sei que a família também está me ouvindo nesse momento, queria pedir à família Brenan, continue unidas, continue unida. Continue, família Brenan, agora mais do que nunca, levando este legado deixado pelo Dr. Ricardo Brenan. Busquem sempre esta unidade, esse espírito de família, porque ele vai permanecer em cada gesto de vocês. Ele vai permanecer em cada delicadeza, em cada firmeza. Ele vai permanecer quando vocês continuarem, que eu sei que se preocupam, e continuem se preocupando com os funcionários, continuem se preocupando com os amigos, continuem se preocupando com todos aqueles que eram agraciados pela amizade do Dr. Ricardo Brenan. Porque a amizade dele não era uma amizade interesseira, era uma amizade que vinha do coração, era uma amizade que vinha de suas mãos, era uma amizade que fazia o outro crescer. Tudo isto é sinal de Páscoa, tudo isto é sinal de reino de Deus. Doutor Ricardo, vá em paz, que a sua vida também permaneça em nossos gestos, e nós aqui na terra nos comprometemos em rezar todos os dias pelo seu repouso e rezar pela sua família que permanece conosco. Nós vamos cuidar de sua família rezando por ela, para que ela continue sendo esta expressão do amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Este é o momento de apresentarmos ao Senhor a nossa oração comunitária, pelas nossas necessidades. Nós vamos responder: Senhor, atendei a nossa prece. Em primeiro lugar, pedimos a Deus por toda a Igreja, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, por nosso pastor diocesano, Dom Fernando Saburido, e seu bispo auxiliar, Dom Limacedo. Pedimos que o Senhor nosso Deus, neste tempo de dificuldade pelo qual estamos passando, console os seus pastores que se encontram distantes do seu povo, vendo as suas ovelhas sofrerem também.
Não é um sofrimento para a dor do pastor, a realidade das ovelhas. Nós peçamos por nossa Santa Igreja para que seja fiel a Jesus Cristo, Cristo ressuscitado, e para que o Cristo ressuscitado console o coração de cada pastor, de cada padre, de cada bispo e de nosso Papa Francisco. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pedimos de forma muito especial pela família Brenan, para que seja consolada neste momento de dor e sofrimento, que se potencializa por esta situação de pandemia, que esta dor e este sofrimento não seja motivo de desespero, mas pelo contrário, que seja no coração de cada um desejo, uma vontade de reconhecer o dom que foi a vida de Dr. Ricardo para a família e para tantos e tantas. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pedimos de forma muito especial por Dona Graça, que neste momento perde a presença física de seu companheiro de tantos anos, mas que ela possa ter a certeza de que a presença que não se limita ao físico, mas que vai muito além, a presença de Dr. Ricardo estará sempre com ela, e que a certeza do nosso apoio, da nossa presença, possa trazer um pouco mais de consolo para este momento de dor. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Peçamos que o Senhor nosso Deus, em sua infinita misericórdia, acolha a este nosso irmão, a quem Ele chamou neste dia, perdoe as faltas que ele cometeu, recompense todo o bem que ele realizou e que conceda a ele um bom lugar junto de Nossa Senhora, nossa Mãe, Nossa Senhora das Graças, seus anjos e santos. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso vos pedimos, Senhor nosso Deus, por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre,
e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Fernando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E aqui recordamos-nos de modo especial Dr. Ricardo Brenan e de todos os que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs, a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
que nos acompanha pelas redes sociais. Continue fazendo a sua comunhão espiritual, pedindo ao Senhor que chegue ao seu coração, ao coração da sua casa, da sua família. Faça da sua casa, do seu lar, agora uma igreja, a igreja doméstica, a morada de Deus. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome, em primeiro lugar, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, mas também como pároco da paróquia, eu estou aqui fazendo, às vezes, em nome, melhor dizendo, do senhor arcebispo. É ele que nos nomeia pároco em uma paróquia, em uma porção do seu povo de Deus, na sua diocese. Então acredito que também falo em nome de Dom Fernando, expressando os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares, parentes e amigos. Estamos todos juntos e em comunhão, sentindo ou buscando solidarizar-se, melhor dizendo, com a dor, o sofrimento de todos. Que a certeza da ressurreição de Jesus, que é também a nossa, possa ser o consolo dos corações de vocês, e que esta dor e sofrimento sejam confortados pela esperança da vida eterna e um dia se transformem apenas em um grande reconhecimento, uma grande ação de graças a Deus e uma grande e grata lembrança e presença de outra forma, de outro jeito, do Dr. Ricardo nas vidas de vocês e de todos nós que com ele tivemos a alegria de compartilhar ou de partilhar algum momento da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora das Graças, desça sobre vós e sobre as vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a alegria do Senhor seja a nossa força. Ide em paz, fique em paz quem está em sua casa, e que o Senhor esteja sempre conosco e sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Ricardo Brenan era sempre o grande industrial de Pernambuco, né? Eu era muito jovem, na época era estagiário, me deparei com um monstro da sabedoria. Tinha a fama de Midas. Em tudo onde botava a mão, se transformava em ouro. Parecia um trovão. Bora fazer, bora tal e tal. Uma locomotiva sem freio que sabia exatamente onde queria chegar. Você é Magali? Sou, senhor. Ricardo Brenan. Prazer, doutor Ricardo. Um homem obstinado, obcecado naquilo que fazia. Ele ia para dentro da fábrica para projetar, fazer, criar e construir. Um empresário operário, né? Todo vestido de branco, como ele se vestia, aquela calça de linho branca, aquela camisa de manga comprida, uma caneta vermelha no bolso.
Ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Ele gostava muito de trabalhar após o horário dos pedidos. Ele saía com um monte de plantas e voltava com essas plantas redesenhadas, com solução encontrada. Não gosto de muita conversa, não. Gosto de trabalho. Um homem que não deixa que as pessoas decidam por ele, ele mesmo faz, ele desenha, ele pega na ferramenta. Não é que eu preciso inventar, não, cara. A gente só precisa copiar e melhorar. Para ele não tinha gerente nem candango, não. Para ele tudo era igual. O lado humano dele é uma coisa impressionante, que não tem limite. Ele não esquece que é um ser humano. Jamais esse nome Brenan subiu para a cabeça. O maior operário que teve nessa obra do castelo foi ele. Eu não imaginava que um industrial fosse tão sensível para a arte. Tudo isso aqui tem o dedo de Dr. Ricardo, tem a mão do Dr. Ricardo. O traço característico dele. A chaminé não era puramente reta, ela tinha curvas. Porque a chaminé para ele não é uma chaminé reta. Ele se inspira na chaminé numa perna de moça, numa perna feminina. Ele era na realidade um designer. Ele era na realidade um arquiteto. Ele tinha o belo acima de todas as coisas. Dr. Ricardo é o homem das obras impossíveis. E ele torna possível.